O programa a seguir é livre para todos os públicos. Médicos cubanos se despedem de Sete Lagoas na próxima semana. Tentativa de homicídio no bairro Montreal. Motociclista faz manobras arriscadas e provoca acidente no bairro São Geraldo. Evento solidário Bike Rock Beer busca arrecadar fundos para o Hospital Nossa Senhora das Graças. Olá, eu sou Paulo Castilho e está entrando no ar o nosso Notícias do Dia. Olá, você de casa, obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Nós iniciamos aqui o nosso programa Notícias do Dia. Você pode participar com a gente também aí através dos nossos telefones 3774-6802, tá ok? Olha, uma ótima semana para todo mundo, né, gente? Hoje tá aí, né? Com aquela semana meio quebrada por causa do feriado de amanhã, né? Amanhã, terça-feira, dia da Proclamação da República. Bom, gente, começamos o nosso telejornal falando um pouquinho sobre o programa Mais Médicos, né, do governo federal, da época do governo da Dilma, que trouxe os médicos de Cuba para o Brasil. Em meados de novembro de 2013, a primeira leva de médicos cubanos do programa Mais Médicos chegou a Sete Lagoas. Durante 3 anos, os profissionais prestaram serviços nas unidades públicas de saúde da cidade e na próxima semana se despedem do Brasil. No dia 12 de novembro, os médicos embarcarão de volta para seu país de origem. Vencendo preconceitos, eles realizaram seus trabalhos com dignidade e ganharam o coração e a simpatia dos sete lagoanos. O programa Mais Médicos, lançado em 2013, já garantiu mais de 18 mil médicos por todo o país, aumentando a eficácia do Sistema Único de Saúde. Outros profissionais irão substituir os médicos que estão finalizando a cooperação. O Ministério da Saúde irá garantir a continuidade do programa, priorizando os médicos brasileiros e dentro do que for possível da legislação. Bom, gente, ficou naquela situação, né? Ou seja, acabou-se o governo Dilma e também, de uma certa forma, esse programa sofreu muitas queixas, muitas lamentações aí dos médicos brasileiros, né? Porque, na verdade, os médicos não queriam trabalhar com o salário que era pago aqui pelo governo brasileiro. Aí faltou a mão de obra nos postos de saúde, nos hospitais e tudo mais. Aí o que o governo federal brasileiro fez? Foi lá em Cuba, fez um convênio com eles e trouxe os médicos cubanos para cá. Agora, com o término do governo Temer, né? Com a chegada do governo Temer, né? Houve essa mudança aí e os médicos cubanos terão que retornar a Cuba, o seu país de origem, deixando as vagas aqui nos hospitais, nos postos de saúde para os médicos brasileiros. Vamos aguardar se essa melhora, se essa mudança vai traduzir também em mais qualidade de saúde nos postos de saúde aqui de Sete Lagoas e de todo o Brasil. Guimarães Rosa, um ilustre filho de nossa região, nascido em Codesburgo, escreveu suas várias obras literárias, dentre elas o famoso Grande Sertão Veredas, uma das mais importantes obras da literatura brasileira, que completa 60 anos. Para comemorar a Fundação Clóvis Salgado, realizou em Belo Horizonte o evento Rosa Expandindo. Vamos acompanhar a matéria pelo Jornal Minas. Nas ilustrações e estilogravuras do artista mineiro Arlindo Daibert, a obra de Guimarães Rosa se desdobra em outras histórias e personagens. A exposição mescla passagens do livro Grande Sertão com ilustrações de figuras reais e ficcionais da história mundial, uma representação do que a obra mais famosa de Guimarães desperta, reflexões sobre pertencimento e sobre a própria existência humana. Grande Sertão Veredas é uma das maiores obras da literatura mundial. A história do sertanejo Riobaldo, que integra um bando de jagunços no interior mineiro, encanta pela sua capacidade de tratar de temas complexos como Deus, o diabo e o amor, usando a linguagem simples do sertão. E para comemorar os 60 anos do lançamento do livro, o Palácio das Artes, em Belo Horizonte, realiza o evento Rosa Expandido, com programação totalmente gratuita.
Serão 4 dias imerso de Guimarães Rosa, né? O Rosa Expandido veio para mostrar para o público toda a extensão de Guimarães, nas artes visuais, no cinema, na música, no teatro, na leitura. A programação traz apresentações de artistas, com destaque para a cantora Maria Bethânia, declamando trechos da obra de Rosa. O público pode conferir ainda a exibição de filmes, como o documentário Outro Sertão, que conta a passagem de Rosa pela Alemanha na época do nazismo. O que a gente tentou, inclusive, através do título do filme, que é Outro Sertão, é projetar ou lançar a ideia de que talvez essa experiência na Alemanha, um país que ele previamente admirava, porque tinha estudado em escola de padres alemães e se interessava já pelo idioma, e tinha ido para a Alemanha com uma certa ilusão de que seria um período calmo e interessante, num lugar que ele admirava, acaba sendo uma experiência árida, difícil, durante um regime extremamente arbitrário. Detalhes de uma travessia que ultrapassou as veredas e ganhou o mundo. Um momento da vida do Guimarães que é importantíssimo porque passa pela carreira, passa pela coisa dele poeta, que pouca gente também conhece, que era o primeiro livro e poesia, e depois para entrar na obra, já os rascunhos originais dos primeiros livros, né, o Sagarana aí, na sequência, o Grande Sertão. Então, assim, é importantíssimo e muito interessante, porque com material de época, né, documental, muito importante, muito determinante e fundamental. As fortes temperaturas fazem com que as pessoas procurem rios e balneários para se refrescarem. O sargento Otávio, do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas, alerta a população para os cuidados ao se refrescarem com... Vamos lá, de novo. Isso. As fortes temperaturas fazem com que as pessoas procurem rios e balneários para se refrescarem. O sargento Otávio, do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas, alerta a população para os cuidados ao se refrescarem com afogamento. O Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas alerta a população para os perigos das práticas de se banhar nas lagoas da cidade e região. De acordo com o assessor da comunicação da corporação, são As fortes temperaturas fazem com que as pessoas procurem rios e balneários para se refrescarem. O sargento Otávio, do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas, alerta a população para os perigos quando forem nadarem com relação aos afogamentos. Nadarem existe. Quando... Então vamos lá, de novo. Então tá, vamos lá. As fortes temperaturas fazem com que as pessoas procurem rios e balneários para se refrescarem. O sargento Otávio, do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas, alerta a população para os perigos de afogamento. O Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas alerta a população para os perigos das práticas de se banhar nas lagoas da cidade e região. De acordo com o assessor da comunicação da corporação, são muitas ocorrências por afogamento no período deste ano. Esse período do ano, inclusive, é o período mais crítico para a gente. São os meses de janeiro e fevereiro e os meses de setembro até dezembro, em virtude do forte calor que atribui a região aqui, que é natural. Sete Lagoas é banhado, por vários rios, lagoas, piscinas. Infelizmente, nessa época do ano, a nossa demanda com relação a afogamentos vem crescido substancialmente. Então é importante estar alertando a população para ter diversos cuidados durante a prática. As pessoas que procurarem balneários para se refrescar possam fazer de maneira segura e de maneira correta, para que aquela atividade de lazer não acabe se complicando e tornando a coisa pior.
O senhor acabou de falar sobre essa dica que é muito importante. Mas é normal você estar num passeio, por exemplo, com a família, e você vê um amigo se afogando, vamos dizer assim, e a pessoa, no desespero, tentar salvar a vítima. Como que essa pessoa ela deve se proceder nesse momento? Primeiramente, a orientação do Corpo de Bombeiros é nunca tentar resgatar aquela pessoa no balneário que ela se encontra, né? Se for possível, né, se tiver objetos que flutuem, você pode estar se aproximando da pessoa e jogando para elas, preferencialmente do lado de fora do balneário, mas nunca tentar resgatar. Porque naquele momento ali, a vítima, ela pode acabar segurando a pessoa, né, que está sendo socorrida, e em vez de uma vítima, né, acabar se tornando duas. Coincidentemente, né, na semana passada, tivemos uma ocorrência similar com essa no Rio Paraopeba, onde uma pessoa, né, foi avistar duas pessoas se afogando. Ele conseguiu resgatar uma, mas infelizmente acabou vindo a óbito também, juntamente com a segunda vítima. Então é uma situação muito complicada, e a orientação do Corpo de Bombeiros é que sempre que as pessoas, né, não procurem fazer esse tipo de resgate. Se for possível tirar alguma corda, algum objeto que flutue, para a pessoa ser retirada com calma, que seja feito dessa maneira. E qualquer emergência, acionar o Corpo de Bombeiros através do 193. O Corpo de Bombeiros reforça alguns cuidados que devem ser observados por quem vai se refrescar. O que parece até bobagem pode ser decisivo em caso de afogamento. É importante a pessoa, na hora de procurar um balneário para se refrescar, né, preferencialmente procurar um local que seja guardado por salva-vidas. E se for nadar em rios ou em lagos que você desconheça, né, então é importante ter a segurança redobrada, porque a gente sabe que tanto os rios, né, como lagoas, a margem ela acaba oscilando muito e acabam pegando os banhistas de surpresa, que acabam caindo em bancos de areia, em outras situações, e acabam se afogando. Então é importante nunca nadar sozinho. Após refeições pesadas também, evitar entrar dentro da água. Se a pessoa não sabe nadar, ou tem pouca aptidão para isso, nunca se afastar da margem, né? Manter-se sempre próximo à margem, e sempre orientar os familiares com relação às práticas que estão sendo feitas, para que possa ser feita de maneira segura. E percebendo qualquer sinal de emergência, a pessoa deve voltar para a margem imediatamente e procurar uma ajuda, se for o caso, através do Corpo de Bombeiros, inclusive no 193. Bom, gente, dicas importantíssimas aí então do Corpo de Bombeiros, né? Estamos aí em véspera de feriado, você que já saiu aí para uma beirada de córrego, de rio, piscinas, né? Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco então, né? Principalmente com crianças aí, para os perigos de afogamento não acontecer nenhuma tragédia, tá ok? Olha, gente, e a seguir, tentativa de assassinato no bairro Montreal. Daqui a pouco a gente volta.